Conquiste a autoridade com a sua comunicação. Hoje eu quero te mostrar algumas estratégias que podem te levar a alcançar uma voz marcante, impactante, que traga essa autoridade tão necessária, tão útil e que hoje você sabe que não está legal, que você não consegue alcançar. O tom de voz pode fazer completa diferença nisso. Mas existem também outras coisas, outros elementos, outras ferramentas que complementam essa voz de autoridade. Então, vem comigo que hoje eu vou te ensinar a como chegar lá nessa voz de impacto que te traga a autoridade que você precisa hoje. Para começo de conversa, uma voz que transmite autoridade não é algo que nasce com a gente. É preciso treinar, é preciso chegar lá com alguns treinos, com algumas ferramentas para que isso aconteça de forma natural, que as pessoas simplesmente sintam essa autoridade, que você não precise impor e você faça isso de uma maneira autêntica, sendo você mesmo, colocando toda a tua identidade nessa comunicação. Então, seja muito bem-vindo à aula que vai mudar a sua forma de se expressar e a forma como você é visto no mundo. Esteja comigo até o final dessa aula e descubra as ferramentas necessárias para ser bem visto, para ser ouvido e reconhecido. Eu quero me apresentar. Deixa eu contar para vocês quem sou eu, quem é a pessoa que vos fala nesse momento. Eu sou Raíza Ribeiro, sou mentora de palestrantes, advogados e empresários, jornalistas, fonoaudióloga por formação, especialista em audição e voz. Tenho mestrado na saúde da comunicação humana pela Santa Casa de São Paulo. Sou ex-docente de graduação no curso de fonoaudiologia e sócio fundadora da minha clínica da Serissom Fonoaudiologia aqui em São Paulo. Então, acumulados aí mais de 10 anos de experiência lidando com pessoas querendo se comunicar e alcançar uma bela fala, uma bela comunicação de maneira assertiva e autêntica. Então, hoje eu estou aqui para ajudar você a chegar lá também, certo? E aí eu queria saber de você. Você se reconhece em algum desses lugares? Alguma dessas situações bate aí em você? Você tem o conhecimento técnico, mas sente que ninguém te escuta? Você já foi ignorado em reuniões ou passou desapercebido, mesmo com ótimas ideias? Então, as tuas ideias estão lá, mas não são escutadas? Ou você acha que você, às vezes, se posiciona ou de maneira arrogante demais, ou de maneira insegura demais, e isso te faz se sentir com dificuldade de se posicionar? Você se reconhece? Para pensar. Alguma dessas situações pode fazer sentido para você hoje. E a gente não pode continuar assim, certo? A comunicação é um problema atual. E a verdade é que muitos profissionais competentes não chegam aos cargos que merecem, porque não sabem se comunicar com clareza, com impacto, com autoridade. Esse é um problema atual. Reforço isso com vocês. E a gente não pode mais negligenciar esse problema, essa dificuldade que te paralisa, te estagna. Hoje você não está na melhor posição porque você não se comunica bem. E, muito importante dizer, isso não é falta de capacidade. O conhecimento técnico está aí e você sabe disso. Mas, infelizmente, não é só técnica que leva a gente adiante, que leva a gente aos melhores cargos. A comunicação é uma habilidade que precisa estar muito bem desenvolvida para que a gente chegue lá o mais rápido possível, certo? Eu sei, gente, eu sei. A verdade, ela é dura, mas ela é fato. E a gente vai parar de negligenciar isso hoje. Quem não se comunica bem não inspira, não passa confiança. Quem não sabe se expressar não é lembrado. Você desaparece da mente das pessoas. Pensa nisso.
Qual impacto você tem gerado hoje no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social? Você tem conseguido se expressar? Será que você vai ser lembrado? Vamos parar para pensar. E aí, é importante você conhecer hoje os pilares da comunicação. São esses pilares que vão te levar, te aproximar dessa voz de autoridade. Anota aí. Primeiro deles é presença. Entenda, você transmite segurança antes mesmo de falar? Ao chegar no ambiente, que expressão corporal você coloca? Qual é essa energia? Que presença é essa que você coloca? Para pensar. E a clareza? Você consegue ser direto sem ser ríspido? É um pilar fundamental para uma comunicação de impacto. Terceiro pilar, expressividade. A sua voz e o seu corpo reforçam a sua mensagem? Ou, pelo contrário, vão para outra extremidade e, na verdade, atrapalham aquilo que você quer dizer? Então, você quer passar uma mensagem importante, você quer passar uma mensagem fundamental para aquela reunião, mas o teu corpo está passando uma insegurança, os ombros estão para frente, a voz está fraca, você até se embola um pouco para falar. Então, entenda. Hoje você precisa de presença, clareza e expressividade para alcançar uma comunicação de impacto, certo? E isso é algo que você precisa pensar com muito cuidado para conseguir alcançar, certo? E eu não poderia deixar de trazer aqui os erros que fazem você sabotar a sua autoridade. Falar com voz fraca ou hesitante, gente, não dá. Não tem como você passar autoridade sem ter uma voz firme. Se você ficar titubeando enquanto fala, não dá. Isso sabota a sua autoridade. Pedir desculpas ao se posicionar também não dá. A gente não começa nenhum discurso pedindo desculpa. Não estou dizendo que a gente não deve ou não pode pedir desculpas em algum momento, mas a gente não começa pedindo desculpas. O posicionamento faz parte da comunicação. E se dentro desse posicionamento cabe desculpas, ele vai entrar lá no meio da conversa, lá no meio do teu discurso. E existem estratégias para utilizar isso, certo? Outra coisa que você não pode continuar fazendo, que é não olhar nos olhos das pessoas. Olhar nos olhos é contato. Olhar nos olhos é conexão. Então você precisa olhar no fundo do olho, da bola do olho daquele que está te escutando. Ai, Raíssa, mas eu não consigo, não gosto, tenho dificuldade, acho invasivo, não me sinto bem. Existem estratégias também para a gente lidar com essa dificuldade de olhar. Existem exercícios que a gente pode colocar aí nesse momento da troca de olhares para que você se sinta mais confortável e passe esse impacto e passe essa conexão para o outro que te escuta, tá? Exagerar na formalidade ou na informalidade, as duas coisas. As duas pontas dessa faixa aí não funcionam. Formal demais, com palavras muito técnicas, ou informal demais, com muitas gírias, não funcionam. As duas vertentes sabotam a sua autoridade. Então preste atenção. Anota esses erros para que você pare de praticá-los, de executá-los hoje e note que a sua comunicação aos poucos vai melhorando, vai desenvolvendo, certo? E aí a gente vai entender que em alguns momentos o teu caminhar profissional, social e emocional, caso esses erros não sejam melhorados, vão ser invadidos. Então, todo o ambiente social e profissional pode ser invadido. Olha que perigo, gente. Olha que situação. Então, não só no trabalho,
erros de comunicação, falta de credibilidade, mas como também na vida pessoal. Então, até situações mentais podem acontecer com você. Gatilhos podem gerar uma crise de ansiedade, depressão. Há casos também de pessoas que passam a desenvolver depressão por não conseguirem se comunicar, por se sentirem inferiores, menores do que as outras, porque não conseguem falar. A voz não existe. A pessoa não tem voz para falar. E eu estou falando não só no sentido literal, de realmente uma voz que é fraca, mas não tem voz porque essa voz não é posicionada. Ninguém ouve a sua voz. Quem quer ser apagado nesse mundo, né? Então, é importante você valorizar, entender que esse momento, esses erros que te sabotam, podem invadir a tua vida mais profundamente, de um jeito mais complexo que você talvez nem imaginaria, ok? A voz é um instrumento de poder. Quem não usa estrategicamente perde oportunidades, é mal interpretado e, pasmem, é menos influente. E eu não quero isso para você. Hoje você está aqui para reduzir esses problemas. E eu vou detalhar um pouquinho mais esses problemas para que vocês memorizem e entendam que esse tipo de problema não é mais para acontecer com você. Problemas profissionais que te levam à perda de oportunidades, à falta de credibilidade e à dificuldade de liderar. Essa é uma das principais questões que eu escuto no meu consultório, vindo dos meus mentorados, a dificuldade de se posicionar com liderança, justamente porque a comunicação não está refinada. Não é uma comunicação de impacto. Não tem uma voz que brilha, uma voz que gera impacto. Então, os problemas profissionais vão se desenvolvendo só por causa da sua comunicação. Porque a parte técnica a gente sabe que está aí. Você é um bom profissional. Você estudou pra caramba. Você se desenvolveu. Você tem especializações, cursos, experiência. No entanto, a comunicação deixa a desejar e te traz esses problemas profissionais. E para além dos problemas profissionais, os sociais e pessoais, você é interrompido, você é ignorado. Você não consegue impor os seus limites, falar a sua própria opinião. Você acaba se isolando. Então, socialmente falando, a tua comunicação te prejudica. Você tem grandes ideias, você não consegue passar essas ideias. As pessoas até roubam essa ideia, né? Veio da sua boca, do seu pensamento, mas você não falou do jeito que deveria falar. Você falou com insegurança. E aí veio o outro, reformulou aquilo que você disse e levou a glória, levou os louros da ideia. Então, na tua vida social, isso também traz impacto também, porque isso te deixa mal. É péssimo, né, gente? Você ser brilhante, um profissional excelente, com técnicas maravilhosas, mas na hora de passar isso pela fala, pela expressão verbal e não verbal, isso não funciona. E aí é que vem os problemas emocionais e mentais. Ansiedade, frustração, a baixa autoestima, a autossabotagem. E é uma coisa engatando na outra. O profissional que leva para o social, que leva para o emocional, e isso te deixa aonde? Em que lugar? Que lugar é esse que você está hoje? É o lugar que você quer estar? Provavelmente não, e é por isso que você está aqui comigo hoje. E a gente quer reduzir ao máximo, eliminar esses problemas gerados pelas falhas da sua comunicação. Chega de entrar na estatística. Cerca de 50 a 60% dos brasileiros têm algum nível de dificuldade em projetar essa voz com autoridade. Por quê? A voz, às vezes, naturalmente, ela é menos projetada, você não sabe projetar essa voz, colocar de uma maneira potente, então essa voz sai de uma maneira mais fraca.
falta de treinamento na comunicação e timidez. Esses são os dados mais encontrados, em que mulheres, jovens de 18 a 25 anos e profissionais iniciantes desenvolvem, relatam ter. Mas e você, que, por exemplo, está fora dessa faixa etária aí dos 18 aos 25? Você que já está nos 30 anos mais. Você faz parte dessa estatística? Você entraria nessa estatística também? A tua voz é menos projetada? Te falta treino em comunicação? Você acha que você é tímido? E você associa a sua inabilidade de se comunicar à timidez? Veja bem, a timidez não é causa da má comunicação. Personalidades tímidas podem se comunicar muito bem. A gente tem vários exemplos de pessoas famosas e bons oradores que têm personalidade mais tímida. Então, reflita. Você faz parte dessa estatística? Vamos refletir sobre isso. E entenda o que muda quando você domina a sua comunicação. Olha que mágico isso aqui, gente. Que ouro é isso aqui. Se você muda a sua comunicação, você é ouvido, você é respeitado, você é promovido no seu trabalho. Olha só, a tua vida realmente passa para um próximo nível. Você passa a ser lembrado pelos amigos, pelos colegas de trabalho ou simplesmente por uma pessoa que você encontrou pela primeira vez num café, na rua, porque você gera impacto. A tua pessoa impacta e você lidera com naturalidade. Não é um esforço, não é um sofrimento. Se posicionar como líder, com autoridade, de maneira tranquila, autêntica, sendo você mesmo. Só entendendo quais são as estratégias que fazem sentido para que você alcance todos esses louros, todas essas glórias por meio de uma boa comunicação, de uma comunicação que você domina. E, de novo, é exercício, é estratégia, é ferramenta. Ninguém nasce sabendo fazer isso. E não é à toa que eu trouxe casos reais onde eu me incluo nisso, tá, gente? Eu já tive as minhas dificuldades. Não é à toa que eu tô aqui falando com propriedade que tudo pode ser diferente, tá? Mas antes, eu quero mostrar para vocês um caso de uma tenente bombeira que trouxe informações numa entrevista trazendo essa expressão não verbal. Um leve sorriso, uma jogadinha de cabeça, um olhar aberto. O que que vocês acham que ela trouxe de mensagem? O que que ela comunicou? Se a gente pensar aqui só no que a gente está vendo pela expressão corporal e facial que ela está fazendo. São boas notícias ou más notícias? O que que vocês acham que ela está contando? Se eu falar para vocês que com esse sorriso, com esse olhar, com esse semblante, ela está dizendo que ela encontrou 12 mortos, o que que vocês me dizem? Que a fala dela, o conteúdo, a mensagem que ela traz está conectada com a expressão facial, com os gestos que ela traz? Com certeza não, né, gente? Então depois procurem aí, acionem o Google de vocês e vejam a entrevista por completo para entender o quanto a expressão facial desconectou da fala e o quanto isso diminuiu a credibilidade dessa profissional. Isso entrou aí em questão, em discussão na internet, justamente por causa dessa desconexão. O jeito que ela se posicionou facialmente, corporalmente, completamente desconectado da mensagem que ela precisava passar, uma mensagem mais séria, imponente, que passasse credibilidade. Então, essa profissional não teve essa destreza na comunicação, falhou na comunicação e gerou aí um rebuliço na situação, nas entrevistas, no pós-entrevista. Então, entendam o quanto o impacto disso
é real, acontece, certo? E o meu exemplo, claro, como não falar de mim há alguns anos atrás? Essa Raíza do cabelo liso, de óculos, da cabeça jogada para o lado, do sorriso aberto, do cabelo mais claro. É outra Raíza, é a Raíza diferente da Raíza da outra ponta aqui com os cachos soltos, o sorriso continua aberto, mas a posição da cabeça e do corpo é outro. Qual é a Raíza que passa mais credibilidade para vocês? E, gente, é uma foto, não estou falando nada. Só pela imagem, só pela chegada visual, a gente já começa a ter uma ideia do quanto o corpo comunica. E aí eu já trago um spoiler para vocês aqui. Essa jogadinha de cabeça aqui, ó, a gente vai sempre evitar. Eu não quero passar fragilidade, mas eu passo fragilidade nessa imagem onde eu tô com a cabeça jogadinha para o lado, o óculos também levemente caído para frente. Então, uma imagem mais infantil. Você já até imagina uma voz mais infantil, não é verdade? Enquanto que na outra foto, a postura ereta, porém ainda com um sorriso no rosto, porém com um semblante positivo, tá? Não significa que não precisa, que não pode ser doce, simpática, de forma alguma. A gente pode passar a autoridade sorrindo também. E com a postura conversando com aquilo que você diz, certo? E outra mensagem é: a gente sai do ponto A ao ponto B com treino. Eu não cheguei nessa postura, eu não cheguei nesse semblante, nesse tom de voz sem treino. Eu me propus a evoluir. Eu me propus a sair da minha zona de conforto para que eu conseguisse alcançar os meus objetivos, certo? E é super possível. A imagem é um fato, não é verdade? Então chega de ser o profissional invisível. Chega, acabou esse momento. Não dá mais para ser esquecido. Você não pode mais ser invisível. Acabou. Você não pode mais ficar calado quando a sua ideia é a melhor. Chega disso. Chega de ver pessoas menos capacitadas do que você ocupando os lugares que você poderia ocupar. Esses lugares são seus. Mas para isso, a sua comunicação precisa mostrar isso. Você precisa não só ser excelente, você precisa parecer excelente também. E o parecer envolve a tua imagem, envolve a tua voz, envolve a tua comunicação. Você está preparado para se comunicar bem, com impacto, com autoridade? Está preparado para abandonar todos esses problemas, todas essas dificuldades? Seja a sua melhor apresentação. Seja a autoridade que o mundo precisa ouvir. Essa é a hora. Esse é o momento. O trabalho precisa iniciar. Você precisa levantar a bunda da cadeira e passar a fazer os exercícios que são necessários para alcançar a autoridade hoje. O mundo quer te ouvir. Coloca a tua voz no mundo. Pratique, evolua, exercite. Tudo é absolutamente treinável. Só depende de você. Você já tem a técnica. Agora é hora de ser ouvido. Chegou o momento de ser ouvido, de gerar impacto pela sua comunicação. Eu confio em você. Bora treinar e fazer com que a sua comunicação seja impactante e passe a autoridade que você tem. Você só não sabe mostrar ainda.